Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, o versículo de número 13. Assim está escrito: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando pelo menos em 10 fontes necessárias para a nossa vida. O texto que li, ele está inserido no encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus, com os seus discípulos, entendeu que era necessário deixar a Judeia e ir outra vez para a Galileia, porém, nesta oportunidade, Jesus iria fazer o caminho pela cidade dos samaritanos. Isso não era comum para os judeus, porque entre judeus e samaritanos não havia comunicação, não havia amizade, não havia nenhum entendimento e, portanto, eles se evitavam. Mas Jesus veio de Deus, Jesus não veio para manter o preconceito entre as pessoas, a inimizade estabelecida. Jesus não veio para cimentá-la, para mantê-la, mas Jesus veio para trazer paz, Jesus veio para fazer a reconciliação, Jesus veio para chamar as pessoas para que, diante de Deus, entendessem que por amor e misericórdia de Deus, eles estavam vivos e eles deveriam aproveitar esta oportunidade para, quando se possível, ter paz com todos os homens. Portanto, todos os povos, não importasse qual fosse eles. O Senhor Jesus veio para estabelecer a paz, estabelecer a comunhão e operar a reconciliação entre as vidas. Portanto, ele é o príncipe da paz, ele veio evangelizar a paz, ele veio promover a paz, ele veio fazer a paz. E aqui estava um caso já de muito tempo que era mantido esta separação entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos, eles originaram-se daquela mistura dos judeus com os povos da terra que Deus havia proibido. E, portanto, surgiu os samaritanos. E nós observamos aqui, então, que Jesus, ao ir para a Galileia, ele decidiu, diz-nos aqui, e era-lhe necessário passar por Samaria. Para que fazer o caminho mais longo, se o caminho próximo estava diante de Jesus, que era por Samaria? Jesus não tinha problema nem com judeus, nem com samaritanos. Eles tinham problemas com Jesus, mas Jesus não tinha nenhum tipo de problema com eles. E, portanto, ele foi por ali e ele passou por um lugar, por uma cidade chamada Sicar, onde ali, há muitos séculos atrás, na época em que Jacó viveu, ele tinha ali uma herdade, um poço, que ele deu como herança para o seu filho José. Era chamado a fonte de Jacó. E aquela fonte, depois de tantos milênios, ela ainda continuava jorrando água. E ela estava no território de samaritanos. E, portanto, as pessoas sempre iam ali na fonte de Jacó buscar água. Esta mulher samaritana, ela também dependia da água da fonte de Jacó. Eles tinham aquela fonte em autoestima, porque nunca lhe faltara água por conta daquela fonte.
E esta mulher, ela ia num horário em que dificilmente outras pessoas estariam ali por causa do sol, o sol a pino, o calor extenso. E, portanto, devido à condição dela, ela escolheu este horário para, quem sabe, não ter que encontrar-se com ninguém e poder levar a sua água para casa. Mas neste dia em que ela se apresenta ali, quando ela vai aproximando-se da fonte de Jacó, Jesus está ali justamente naquele local. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Jesus cansou-se como homem. Ele tinha pedido aos discípulos que fossem à cidade comprar comida, enquanto ele os esperava por ali. E era isto quase a hora sexta, próximo do nosso horário de meio-dia, onde o sol está muito forte. E quando Jesus ficou ali e os discípulos saíram para obedecer à sua orientação de irem comprar comida na cidade, ele então chega diante dele uma mulher e diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. E antes que ela dissesse qualquer coisa, ou que Jesus dissesse qualquer coisa, Jesus se antepôs à mulher. Porque os judeus, eles não dirigiam a palavra aos samaritanos de forma nenhuma. Mas Jesus se antecipou. Sabendo que a mulher veio buscar água, ele disse o seguinte: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida e só estava Jesus e a mulher. E aquela mulher samaritana disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela reconheceu que Jesus era um judeu. E era um judeu diferente, que estava conversando com uma samaritana. Não era nem com um samaritano, mas era com uma samaritana. E isso certamente foi um impacto muito forte na vida daquela mulher. Mas quando ela disse isso, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Diferente da água da fonte de Jacó. Água viva. E ela então começa agora a dialogar com Jesus. Passado o primeiro impacto, a estranheza de um judeu estar falando com ela, ela então agora dá ouvido o que Jesus estava dizendo e ela diz: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Quer dizer, a água da fonte de Jacó precisa se tirar com cordas, mas o Senhor não tem. O poço é fundo. Mas ela veio para tirar água e ela ia tirar água daquela fonte. Então havia ali uma corda, certamente. E ela disse que o Senhor não tinha corda. Mas ela disse: onde tem esta água viva? Ela interessou-se por aquilo que Jesus falou. Era o desejo dela ter esta água viva para que pudesse então ter saciado a sua casa de água. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela então começou a interrogar Jesus. Jesus disse que tinha uma água viva, melhor do que a água do poço de Jacó. Então a mulher disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus não somente era, como é, maior do que qualquer um. Maior do que Jacó, maior do que Abraão, maior do que Davi, maior do que Moisés, maior do que Samuel, maior do que os profetas, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que Jonas. Jesus
é maior que todos. Ele é o maior. E ela interroga: és tu maior que o nosso pai Jacó, que por quase mais de 2.000 anos, beirando quase 3.000 anos, aquela fonte que ele abriu, que ele bebeu, os seus filhos, o seu gado, e que ela ficou como a herdade para José, ainda estava jorrando água. Então Jesus diz a ela o seguinte: qualquer que beber desta água, da fonte que Jacó abriu, tornará a ter sede. E ele aprofundou um pouco mais. Lá ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela perguntou: onde tens a água viva? E agora Jesus segue: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então, observe o que Jesus disse. A água que Jesus veio trazer não era aquela água física que todos conhecemos, H2O. Não, era uma água diferente. Era uma água que, quando a pessoa bebesse aquela água da vida, aquela água viva que Jesus estava anunciando, esta água não somente iria dessedentar a sede da pessoa, mas iria criar no interior dela uma fonte que haveria de jorrar continuamente águas, mas águas que davam para a vida eterna, águas que levaria a pessoa a um relacionamento firme, profundo com Deus, voltados com a promessa de que esta fonte jorra para a eternidade, para a morada na presença de Deus. E quando Jesus fala isto para aquela mulher, ele diz: Senhor, dá-me dessa água. Eu quero desta água, eu estou interessada, eu estou desejosa, eu preciso desta água. Dá-me desta água, Senhor, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É desgastante, é sofrido ter que vir a esta hora para não ter encontro indelicados com as pessoas, mas o Senhor está dizendo: eu quero, Senhor, e eu quero beber desta água para que a minha sede se estanque e eu não tenha necessidade de vir à fonte de Jacó. E ela pediu, e disse Jesus: chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Aí Jesus: disseste bem, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Ela viu que ele era um profeta. Ele continuou falando, ela perguntando sobre a adoração, se era naquele monte de Gerizim, se era em Jerusalém. Jesus disse: nem num lugar nem no outro, mas chegaria o momento em que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso não está ligado a lugar e a monte, está ligado à vida de comunhão com Deus. E quando Jesus começou a falar sobre isto, ela entendeu que ele era o Messias, ela deixou ali o seu cântaro, o seu vaso, e ela foi então à cidade para anunciar aos samaritanos que ela tinha visto o Cristo do Senhor e que ele tinha falado com ela. E tudo o que Jesus falou com aquela mulher bateu certinho com a vida que ela estava vivendo. Mas o que quero focalizar aqui é sobre a fonte. Aqui retratou-se o encontro de Jesus com a libertação daquela mulher samaritana
ela creu em Jesus, ela recebeu a bênção, recebeu a vitória, tornou-se uma testemunha. Os samaritanos vieram, creram, vieram pelo dito da mulher, mas ao ouvir Jesus disseram, já não é pelo seu dito, mas nós temos visto que este é o Cristo, o enviado de Deus. E creram em Jesus. Mas aqui Jesus prometeu uma fonte de água, fonte d'água que salte para a vida eterna. Esta fonte de água que salta para a vida eterna, ela está ligada à salvação oferecida pelo Senhor Jesus. O próprio profeta Isaías, no capítulo 12 e o versículo 3 do seu livro, ele deixou registrado o seguinte, dizendo, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Jesus disse que a fonte, ela jorraria água para a vida eterna, o que pode levar e conduzir-nos à vida eterna é esta fonte maravilhosa chamada salvação. E Jesus é a salvação, como também o Salvador, porque ele realizou esta obra poderosa de salvação através do seu sacrifício e tornou-se Senhor e Salvador da nossa alma. Portanto, a partir do momento em que ouvimos o Evangelho e cremos no Senhor Jesus, esta fonte maravilhosa que salta para a vida eterna, esta água poderosa que é a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ali forma-se uma fonte a jorrar, a borbulhar sobre a nossa vida. Então são fontes poderosas, cristalinas, verdadeiras. Esta fonte, ela se estabelece na vida de cada cristão. Como o Senhor prometeu à samaritana, ele faz na minha vida, faz na sua, de cada um de nós, no momento quando o recebemos pela fé. Então, esta primeira fonte é chamada fontes de salvação. A salvação oferecida por Jesus, prometida pelo Senhor, uma salvação poderosa, que a graça de Deus manifestou-se e fez com que esta salvação, como uma fonte, ela viesse ao nosso interior. E hoje, pela fé, podemos testemunhar a certeza da salvação que temos, a fonte de vida que se estabeleceu no nosso interior. E nós temos a promessa da vida eterna com o Senhor. E o que nos mantém na esperança, na expectativa, na alegria, é esta fonte que não para de jorrar no nosso interior. Então são fontes da salvação. Mas quando nós começamos a olhar de um modo geral ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar outras fontes que se estabelecem para a vida da humanidade. A fonte do perdão é a segunda fonte. Quantas pessoas estão moribundas, sofrendo, sendo prejudicados, com problemas nas mais áreas possíveis da vida, e é preciso que esta fonte gloriosa do perdão se estabeleça também no coração do salvo. As fontes do perdão nos leva a compreender e abrir a oportunidade para que esta fonte gloriosa do perdão, ela esteja viva e atuante no nosso coração, que não tenhamos dificuldade
em abrir o coração para oferecer o perdão àqueles que por alguma situação tiverem nos atingido de uma maneira ou de outra. Que não brote em nós nenhuma raiz de amargura, mas que esta fonte do perdão, ela possa jorrar, para que o perdão surja de maneira natural para aquele que está carente. Esta é a segunda fonte. A terceira fonte que nós podemos encontrar ao longo da palavra de Deus é a fonte de cura. É uma fonte que nos cura. Quantas enfermidades têm vindo ao ser humano? Enfermidade física, enfermidade mental, emocional, espiritual, de várias naturezas. Mas quando chegamos a Cristo, há uma fonte de cura. E esta fonte começa a jorrar cura e as enfermidades começam a sair e a saúde se revigora, porque dentro de nós está estabelecido também uma fonte que jorra cura para a nossa vida física, espiritual, emocional, mental, seja de que natureza for, a cura apressadamente brotará, porque ela surge de uma fonte que não está morta, mas está viva dentro do nosso coração, porque a presença de Deus é viva em nós. A obra de Jesus não ficou morta no passado, ela continua viva, fluindo no nosso interior. Mas a quarta fonte é a fonte da libertação. As pessoas, quando estão no mundo de trevas e de pecado, eles estão oprimidos, carregados por perturbações, por operações do príncipe das trevas, e quando chegam a Jesus, Jesus promete alívio, Jesus promete libertação. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esta fonte de libertação, ela também vem para o nosso coração e tira toda a opressão, todo peso, toda obra gerada pelo inimigo, ela é repreendida, porque há uma fonte de libertação. Jesus é o libertador. Ele habita no nosso coração. Dele emana, desta fonte poderosa, libertação. E libertos, servimos a Deus com alegria, com leveza, na sinceridade do coração. Então precisamos desfrutar estas fontes maravilhosas que nos estão acessíveis à luz da palavra de Deus. Mas a quinta fonte é a chamada fonte da purificação. Tem a fonte do perdão, mas tem a fonte da purificação. Porque quando o apóstolo João escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 1, e o versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, há uma fonte de perdão, mas há também uma fonte de purificação. E nós precisamos desfrutar desta fonte maravilhosa da santificação. Então, nós encontramos no livro de Zacarias, no capítulo 13, o versículo 1 está assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então, esta fonte
da purificação, ela tem a finalidade de tirar de nós toda a impureza que procura se ocultar no mais recôndito do nosso coração. Esta fonte da purificação, ela precisa jorrar purificação, limpeza da nossa vida, de dentro para fora. E quando somos alcançados por esta purificação, nós nos tornamos puros diante do Senhor e passamos a servi-lo com mais convicção. Mas a sexta fonte é a fonte da provisão. O Senhor que provê, o Senhor é aquele que supre toda e qualquer necessidade da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:19, ele disse: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Então haverá também em nós uma fonte de provisão, uma fonte de bênçãos, de recursos para o suprimento das nossas necessidades diante do Senhor nosso Deus. Mas a sétima fonte que nós encontramos é a fonte de segurança. A segurança, a certeza que nos traz a nossa vida de comunhão com Deus pela salvação, por Jesus Cristo, nosso Senhor, abre esta fonte de segurança. E podemos dizer como Davi: "Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu, Senhor, me dá segurança." As fontes da segurança, elas estão jorrando a nosso favor. Elas vêm no complemento da salvação, como bênçãos para a nossa vida. E nós podemos desfrutá-la com alegria, a bênção da segurança. Não importa se os inimigos são fortes, se são poderosos, se são muitos, o importante é que a presença de Deus em nós se estabelece como uma fonte de segurança em nós. Como o hino diz: "Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado por Jesus." Nós vamos seguindo por este caminho. Mas encontramos também a oitava fonte, é a fonte do livramento. Quantas vezes nós estamos cercados de problemas, de perigos, de ameaças e de pressões. E neste momento, nós precisamos de um livramento de Deus. Mas na vida de comunhão com o Senhor, também existe uma fonte chamada a fonte do livramento. O Senhor disse: "Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás." Então esta fonte do livramento, ela é necessária para a nossa vida. Quantos embates, quantos perigos, quantos apertos, mas nunca faltou e jamais faltará esta fonte do livramento que procede de Deus para o nosso coração. E com esta fonte, nós desfrutamos de livramentos. A nona fonte que nós encontramos é a fonte da direção, que nos mostra o caminho certo por onde devemos andar. O profeta Isaías deixou escrito: "E os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda." As fontes da salvação, elas também jorram no sentido de nos colocar
na direção estabelecida por Deus e fazer-nos caminhar naquela direção. Ela vai jorrando no nosso interior e nós vamos caminhando passo a passo no caminho estabelecido pelo Senhor para a nossa vida e vamos glorificando e bendizendo o Senhor nosso Deus. Mas temos a 10ª e última fonte. Existem outras, mas 10 para que possamos nos regozijar na presença de Deus. É a fonte do poder, o poder espiritual. O Senhor Jesus diz: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpião e toda força do mal, e nada vos fará dano algum. Quando ele falou com os discípulos, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Este poder do Espírito Santo, que o Senhor prometeu, esta virtude, ela vem como uma fonte, como uma dinamite que jorra, uma dinamite que incendeia. Esta fonte do poder é originária de Deus. O salmista escreveu dizendo: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Este poder ele coloca à nossa disposição. Então temos também como 10ª fonte, a fonte do poder, do revestimento, da capacitação espiritual, porque sem o poder de Deus nós não podemos fazer nada. Jesus foi cheio do Espírito, foi ungido com o Espírito Santo e com a virtude, quando fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Os apóstolos receberam o revestimento de poder. Nós recebemos o revestimento de poder. Se alguém ainda não recebeu, é promessa do Senhor Jesus. Esse revestimento de poder, ele se faz como uma fonte que fica em ebulição dentro de nós, nos movimentando a todo instante. Este poder procede de Deus e é útil para o trabalho que Deus nos confiou, para glorificarmos o seu nome desta maneira gloriosa. O apóstolo Paulo sempre falou sobre isto, a manifestação do poder. E o poder opera de maneira sobrenatural na vida de cada um de nós. Então observamos aí pelo menos 10 fontes que estão disponíveis aos salmos e eles devem conhecê-la e desfrutá-la na presença de Deus, para que sejam eficazes, perseverantes e que possam prosseguir nesta caminhada, aprofundando-se cada dia mais na comunhão, no relacionamento com Deus, desfrutando destas fontes poderosas de Deus ao nosso dispor. E que fontes são estas? A primeira, fonte da salvação. Segunda, fonte do perdão. Terceira, fonte da cura. Quarta, fonte da libertação. Quinta, fonte da purificação. Sexta, fonte da provisão. Sétima, fonte da segurança. Oitava, fonte do livramento. Nona, fonte da direção. E 10ª, fonte do poder. Todas elas estão acessíveis diante de Deus para o bem da nossa vida e a realização da obra de Deus na face da terra, com alegria, com poder, com resultados e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E que assim Ele, o Senhor, continue abençoando-nos
em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.